Galera do meu curso, do nosso curso de Teoria Geral do Direito Tributário. Você sabe que nós faremos 3 cursos de tributário. Você sabe muito bem, só para lembrar você que é Teoria Geral do Direito Tributário. Depois, o curso de tributos em espécies, todos os tributos. Tá? E depois, um de processo judicial e administrativo tributário. Então, não se podem esquecer. Se inscreva lá na plataforma Aprenda, que eu estou fazendo aqui o primeiro curso, que é o de Teoria Geral do Direito Tributário. Professor Joel aqui na plataforma Aprenda. E a gente vai continuar com o nosso curso aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as imunidades tributárias. São as pessoas que estão previstas na Constituição, no artigo 145 da Constituição, que não pagam tributos. Essas pessoas não é isenção, isenção é por lei. Nós estamos falando de imunidades tributárias. Muito bem. E aí, eu vou dar continuidade aqui a porque eu estava fazendo esse videozinho para o Instagram e agora eu vou continuar. A imunidade, ela está prevista na Constituição, então nós temos pessoas que não pagam tributos. Então, elas estão imunes. Veda a instituição de tributo, a gratuidade de determinados serviços, taxas, mas não é isenção, tá bom? Ele impede, a norma constitucional impede a tributação. Vai impedir a tributação, tá certo? Que vai recair sobre quem? Sobre partidos políticos, entidades religiosas, imunidades recíprocas, tá certo? Que a imunidade é um direito fundamental. Então você tem aí, por exemplo, papel. O papel não paga tributo. Imunidade de templo, de livro, tá certo? Então a ideia é proteger a manifestação de pensamento, proteger o que? As crenças. É óbvio que tem um monte de problema na imunidade aí. Você sabe muito bem porque as igrejas aí acabam utilizando essa imunidade prevista na Constituição para fins diversos da sua entidade, que normalmente é uma associação. Então você tem aí as imunidades para impostos e outras espécies tributárias, dependendo da norma específica que estiver analisando. Tá bom? Então as imunidades, elas têm algumas condicionantes e também classificações objetivas e subjetivas. Por quê? Porque quando você tem um bem contratado para específico, aquele bem da igreja, por exemplo, é imune. Mas se aquele bem for para uma destinação específica que não seja a função da igreja, não vai ter imunidade. Por exemplo, os partidos políticos, a mesma coisa. Toda a tributação imune é ligada à finalidade do tributo. Então nós temos lá o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que fala: a lei tributária não poderá alterar a definição, o conteúdo, o alcance, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição e a lei orgânica e as leis orgânicas dos municípios. Então, você não pode estabelecer imunidades genéricas, a que estão previstas na Constituição. Nós temos aí, tá certo? Algumas imunidades exigem até regulamentação. Só para você ter noção que a gente não... Então você tem aí partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação, seguridade social, tá certo? Essa matéria aí é reservada à lei complementar, tá certo? São matérias que se trata por lei ordinária. Então, as imunidades exigem que sejam cumprido o dever das obrigações tributárias acessórias. Você não paga a obrigação tributária principal, porque você é imune, mas você tem a obrigação de manter os livros atualizados. Os livros, por exemplo, as regras da imunidade, tá certo? Que são a exigência de manutenção de livro caixa, livro razão, para que o fiscal tributário possa verificar, tá certo? Porque senão você vai está incidindo em violações da regra tributária, tá bom? Então, normalmente, a regra tributária... E então você também tem o dever de fazer colaboração. Então, existe um monte de julgados já, porque, eu sou imune, mas eu não... Não, colabora sim, tá certo? Seja na substituição tributária, seja na imunidade recíproca, seja na imunidade de templo, de partidos políticos. Então, e você tem aí
Primeiro, a federação, por exemplo. A União não pode cobrar tributo do Estado, o Estado cobrar tributo do município, tributo cobrar do DF. Então, entre os entes federados, nós temos aí uma imunidade recíproca de IPTU, de PVA, de ITR, que é IPVU, imposto, PVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores. ITR, Imposto Territorial Rural, competência da União. O IPVA, competência do Estado. O IR, Imposto de Renda. ISS, Imposto sobre Serviço. ICMS, Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, a imunidade alcança não só a imunidade recíproca aos entes federativos, como também alcança as autarquias e fundações. Daqui a pouco a gente continua.